Oi pessoal, hoje o papo aqui em casa vai ser incrível. Vocês já ouviram falar do Rainbow? Ele é um cavalo que foi comprado pela internet, ficou doente e quase morreu. Hoje ele dá palestras para crianças que sofreram maus tratos. Eu não estou falando que ele que vem aqui na minha casa para dar essa entrevista para mim, mas sim a dona dele, que é produtora e empresária, a queridíssima Cacá Chetman. Eu estou aqui hoje com a Cacá. Ela estava aqui me contando um pouquinho nos bastidores sobre uma história muito interessante. E eu falei, espera um pouquinho, porque eu vou ter que contar para todo mundo a sua história. É verdade. Como que foi essa história de você comprar um cavalo pela internet? Mercado Livre, foi isso? Mercado Livre. Quanto tempo atrás foi isso, Cacá? Vai fazer 2 anos. Foi realmente assim, eu brinco que eu já fiz várias loucuras na vida, né? Mas Essa foi uma delas. Essa foi uma delas, mas eu digo que foi a loucura mais certa que eu já fiz na minha vida, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos, eu estava grávida, meu ex-marido se mudou para lá a trabalho e eu acabei depois indo para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos. Eu, o meu antigo cavalo que mora no meu coração, que foi junto, o Urco, a minha filha de 4 meses e uma babá de 80 anos. Uau! Né? Só aí já foi uma experiência, Foi né? no mínimo uma experiência. A gente foi para Wellington, que é uma cidade que vivia do hipismo, e fomos para trabalhar com cavalo e tudo. Quando eu cheguei lá, pandemia. Ai, que legal. Entendeu? Pandemia, um casamento que já estava naquele, né, aquele atrito todo. Fiquei 6 meses, acabou sendo insustentável, longe da família, tudo fechado. E aí eu tive o primeiro baque, assim, eu tive que vender o meu cavalo, porque já era uma logística muito grande de levar. Outra para trazer, com um bebê, com tudo. Então foi aquele perrengue, né? Aí foi um cachorro também, esqueci. Uma babá de 80, um cachorro, Faltou só um cavalo. o papagaio. Faltou só o papagaio. E você vai rir? Eu tenho um papagaio. Mas esse ficou. Esse ficou. E aí eu volto pro Brasil, aqui a pandemia tá mais... Porque os Estados Unidos é o seguinte, fechou, fechou. Aqui tá naquele fechou e ninguém sabe como lidar, então tava mais assustador. E aí eu assino meu divórcio. Venho pra cá, decido, vamos separar. Assim que chegou no Brasil? Esperei 6 meses de processo e assinei. Quando eu fui assinar o divórcio, eu tava no meu sítio, sozinha. E eu sou uma pessoa que amo estar com gente. Então sozinha me deixava... Tomei uma garrafa de vinho e meu sonho sempre foi ter um cavalo pampa. Cavalo pampa é aquele cavalo malhado, sabe? Aí eu entrei no Mercado Livre e falei, não custa nada, eu digitei cavalo pampa. Aí eu vi a foto de um cavalo e comprei. Eu não sabia nada. Maluca de grade, né? Maluca. O que as pessoas acharam disso? Eu sou completamente louca, você é insana, que mundo você vive. Camisa de força, Camisa vamos de internar a Cacá. Todo mundo. Aí falei, com o Guedes, que é quem me dá todo o suporte dos cavalos sempre, falei, não posso contar, porque ele vai me matar, não posso ligar pra minha veterinária, porque ela vai falar, como é que você comprou um cavalo sem examinar? Só que uma hora eu ia ter que contar. Esperei o cavalo chegar, enquanto isso estava em off, tentando fazer a logística do cavalo até conseguir caminhão. Falei, bom, se o cavalo chegar com 4 patas, um rabo e 2 orelhas, eu tô no lucro. Né? Maravilhoso, já é um cavalo. É um cavalo. E esse cavalo chegou e ele é assim, foi uma grande surpresa. Tanto como montaria, eu comecei a montar ele e ele começou a ser um cavalo que ninguém esperava. Ele começou a saltar muito bem, apesar de muito novo, e eu ser uma amadora no esporte, mas ele surpreendia a gente. O Guedes, que estava treinando a gente, ele falava, meu Deus, mas... E a gente... E esse cavalo, com 3 meses, ele começa a ter um problema de saúde. A gente começa a ver que ele tem uma dor, um incômodo, e eu descubro que ele tem que ir para a mesa de cirurgia pela primeira vez. Ele teve uma castração mal feita, provavelmente não foi, e ele tinha um barbante na castração dele. Foi o primeiro baque que eu tenho de comprar um cavalo no Mercado Livre e gastar o dobro para operar, né? O dobro para operar. O dobro para operar. E fora o carinho todo, né? Não, e o desespero, porque um Lógico. cavalo numa mesa de cirurgia é muito risco, né? A gente vê aquele cavalo, aquele bicho grande, e ele é frágil. E ele saiu bem dessa cirurgia e tudo. E depois eu tô evoluindo tudo de novo e aí eu tenho um diagnóstico de que ele começa a passar mal. Começa a passa mal uma vez, passa mal 2. Eu cheguei num ponto de desespero de perder ele que eu coloquei a babá eletrônica da minha filha na cocheira. E eu ficava no celular,
vendo tudo que ele fazia. Ele foi internado algumas vezes e na última me deram um diagnóstico de que ele tinha uma séria cirurgia para fazer e que a chance dele sobreviver era muito pequena e eu tinha que assinar um atestado de que talvez ele não saísse daquela mesa com vida. E aí vem muita coisa na sua cabeça. Você tem um filho, você não pode fraquejar. E eu estava desmoronando. Eu lembro que eu falava para minha filha, eu falava, Lolo, minha filha tem 2 anos e meio. O Rainbow tá dodói. Você já começa a contar pensando em como... E a gente ficou muito com ele. E aí eu falei, não, esse cavalo vai sair, vai sair. Tive uma junta médica, minha veterinária, a doutora Sheila, que falou, Cacá, tô contigo, vamos fazer. E se juntou muita gente e ele foi para essa cirurgia. E graças a Deus ele teve um milagre. Ele tirou quase 3 metros do intestino e sobreviveu. E aí eu faço uma promessa. Quando ele entra na mesa de cirurgia, eu sou judia, então eu brinco que eu levei um livro de reza e liguei pro meu rabino. Rabino, eu posso colocar o teilim, que a gente fala, na cocheira? Ah, não é adequado. Não, é muito importante. Falei pra veterinária, leva pra mesa cirúrgica, coloca embaixo dos panos. Então eu lembro que ela ainda... Vai escondidinho. Vai, mas leva. E eu faço uma promessa, que se ele sobrevivesse a essa cirurgia, tudo que ele tinha me ensinado, e realmente esse cavalo me ensinou muito sobre superação, em nenhum momento ele ficou agressivo, ele tinha dores absurdas. E eu mexo com o cavalo já há 8, 9 anos, mas o olhar dele era uma coisa muito diferente. E eu falei, não, se esse cavalo sobreviver, a gente vai contar essa história para crianças que precisem e a gente vai espalhar essa história de amor. Ele sai da cirurgia e me falam, você não pode comemorar, porque a cirurgia foi muito grave, então os próximos 24 horas e 48 são tensas. Foi um susto atrás do outro. Foram 3 meses sem poder comemorar. E aí, finalmente, quando fecha os 3 meses, eu levo o Rainbow, na cara e na coragem, coloco ele num caminhão e levo ele para uma instituição de caridade em Sorocaba. Sozinha. Falei, o máximo, o que pode acontecer? Todo mundo, Cacá, pelo amor de Deus, é um cavalo, ele é novo. Falei. E aí, quando ele tem o contato com essas crianças, eu brinco que é quando o filme da Disney acontece, que você vê e você fala, é isso. São crianças carentes? Crianças carentes. Essa primeira instituição que a gente foi, foram crianças carentes que foram tiradas do lar, ou por abuso ou por maus tratos. Ah, são crianças carentes que sofreram maus tratos ainda por cima. E aí você está levando uma lição de amor para essas crianças com o seu cavalo. E é muito doido, porque as crianças, às vezes, elas têm medo de falar com a gente. Elas têm algum trauma. E eu lembro que a primeira vez que eu fui nesse primeiro encontro, tinha um menino dos seus 17 anos, porque as crianças vão no lúdico e brincam. E esse menino meio que, sabe assim, o que essa menina está fazendo aqui com um cavalo? Eu falei, se esse daqui mexer... E eu fui tudo e no final ele falou assim, eu posso conversar com o Rainbow? Eu falei, pode. E esse menino começou a chorar e abraçou esse cavalo e falou, muito obrigada, tia, era tudo que eu precisava ouvir. Eu falei, tá, é sobre Aí isso. você conseguiu, né? É sobre isso. Aí você conseguiu. Aí eu falei, é isso que eu queria. Porque ele passa essa sensação. E é emocionante, né? E é emocionante e ele realmente me tirou de uma depressão. Então, ele tinha essa capacidade. E aí eu começo a ver que ele pode ser mais do que isso. Aí eu ligo para o Alexandre Contini, que sempre foi um grande amigo meu. Falo, Ale, a gente nos falava há 10 anos. A vida. Você e o Ale nos falavam há 10 Quase anos 10 e de anos. repente, do nada, você lembrou dele. Eu liguei e falei, Ale, eu tô com um projeto muito louco. E eu não sei exatamente o que é, mas eu comprei um cavalo no Mercado Livre. E esse cavalo mudou minha vida. Esse cavalo faz uma ação social com crianças. Ele falou, é isso. Não, tô dentro. E aí eu me dei o privilégio de, nesse projeto, eu trabalhei muito tempo com produção e captação de patrocínio e fazer projeto para os outros e tudo. Mas eu me dei o luxo de, nesse projeto, só ter pessoas que passaram pela minha vida e fizeram a diferença. Então eu resgatei. Falei, Ale, ou é você que dirige ou não é ninguém. Fui atrás do pessoal que fez comigo, que trabalhou muito tempo na parte de marketing. Eu quero fazer com vocês. E comecei a juntar. E aí o projeto começou a criar forma. E é um pouco isso, assim. Eu quero atingir mais crianças. E desse projeto com a Ale Contini, o que vai nascer aí? Então, vai nascer um documentário que a gente vai contar a história de superação do Rainbow, mas a história de superação que ele causa nas pessoas. E causou em você também. Mudou completamente. Mudou sua vida. Mudou minha vida. Mudou minha vida e muda um pouco a perspectiva como você enxerga a vida. Porque eu acho que quando você vê a finitude, às vezes de pessoas próximas a gente se perde. Era um bicho que eu não tinha como... Eu só tinha como olhar. A minha resposta para ele era o olhar.
E aí você tem que acreditar naquilo, e aí vem a intuição. Então, não por acaso, eu não dei o nome dele de Rainbow. Ele chegou com esse nome, veio no documento chama GTA, Guia de Trânsito Animal. Foi quando eu descobri que ele se chamava Rainbow. E era um período que eu tinha acabado de passar pela chuva. E aí você vê um cavalo que te traz o sol, eu falei, não, ele é o arco-íris da minha vida. E aí eu começo a ver ele com outras pessoas. E ele tem uma coisa, ele é diferente. Assim, eu mexo com muitos cavalos, eu amo cavalo, mas ele tem uma coisa diferente. E aí o projeto chama-se Rainbow, as 7 cores de um cavalo. Ai, que lindo. E aí a gente vai viajar o Brasil, levando ele para instituições. Quero muito, e a gente está trabalhando para isso, para trabalhar com crianças com câncer e levar em hospitais. Esse é um dos grandes propósitos. Falei que o Rainbow virou um propósito de vida. Não só seu, né? De várias vidas. De várias vidas. E aí, nessa loucura toda, quando eu vejo ele doente, eu presto vestibular para veterinária, com 35 anos de idade. Você está começando uma faculdade agora por causa do seu cavalo. Por causa dele, porque eu comecei a estudar a doença dele. Eu falei, é isso. Eu não quero só salvar ele. Você quer entender Eu quero e entender. ajudar. E aí você pega um punhado de coragem, né? Mãe divorciada, e a sociedade tem um pouco isso, né? É engraçado, mas você vai num lugar, seu nome é divorciada, a pessoa olha. Gente, tá tudo bem. Tô entendeu? ótima, Tô ótima. né? Mas existe ainda. E aí, quando você pega, eu falei, quer saber, eu vou fazer faculdade. Você chega com 35, aquela galera de 18 raspando a cabeça no trote. Primeiro ano eu me dei bem, foi online. Ah, foi que ano que foi? Eu comecei em 2021. 21. Eu tô no segundo ano Tá agora. no segundo ano de veterinária. Muito bem. De veterinária. E aí você chegou lá com a galera jovem. Cheguei com o cara, eu falei, gente, tô velha. Eu olhava assim, eu falava, putz, vamos pro bar? Eu falei, não, eu quero ir pra casa. Tenho minha filha pra Tenho cuidar. minha filha. Aí começa, fulana, quem tem filho? Aí você olha aquela assim inteira. Aí todo mundo olha com aquela coisa. E quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha, 5 cavalos, um cachorro e um papagaio. Aí pronto, aí você já conquista a galera, né? Você já fala, beleza, tá tudo bem. E a faculdade é um pouco isso, assim, querer ajudar outros bichos, é poder também participar. Mas o meu objetivo de vida passou a ser a história do Rainbow e espalhar isso. E eu acho que só quem encontra com ele vai entender. Eu posso te contar aqui. Já estou te fazendo um convite para conhecer ele. Eu quero muito. Eu quero que você conheça, porque assim, quero levar meus filhos para conhecerem o Rainbow. Ele vai conhecer o Rainbow. Eles amam cavalo. Jura? Amam. Então eles vão conhecer o Rainbow e o Gigante. O Gigante é o poninho que eu dei para minha filha. O Gigante é um pônei. É um pônei. Entendi. Quando minha filha fez 1 ano, eu dei um presente para ela. Um cavalo. Pra ela? É pra ela. Tá. Believe. Olha, era o único que eu falava o seguinte. Minha família falou, cavalo, chega de cavalo, você só fala em cavalo e não sei o quê. Mas o pônei da Luísa é intocável. E agora o Rainbow. Porque o Rainbow, ele conseguiu conquistar até pessoas, eu brinco, nem sei se existe essa palavra, mas inconquistáveis. Sim. Mas conquista, né? Conquista. Conquista. Porque é uma história de amor. É uma história. E é aquela coisa que só a verdade te ensina. Que loucura, né? É muito louco. E o animal sente. Você acha que ele sente isso quando uma criança está precisando mais de atenção do que a outra e ele vai direto naquela, certeiro? Eu tenho certeza absoluta, assim, é muito louco, mas eu tenho certeza. Foi muito engraçado, a gente fez um atendimento no mês passado e foram 4 crianças que estavam passando por problemas mais sérios e as assistentes sociais falaram, esses são os... E fizemos as atividades, eles ficaram em contato com o Rainbow e no final uma menina chegou e falou, posso falar com o Rainbow, tia? Eu falei, pode. E ele estava na cocheira. E essa comunicadora foi junto. E aí ela me falou, obrigado, tia. Foi, abraçou. Ele ficou, eu deixei. Fiquei longe, mas... E ela saiu. E aí a comunicadora chamou a assistente social. Ela falou, ela quer ir para casa. Aí a assistente social falou, mas o que ela falou para você? Não, ela falou pro cavalo. A assistente social contou pra gente depois que os pais estavam vindo visitar e que queriam rever a guarda da criança. E ela falava para as pessoas que ela não queria ir. E aí ela comenta depois disso, ela estava com medo de magoar vocês que acolheram, mas ela quer voltar para casa. Olha só, e o Rainbow foi o pombo-correio ali. E ela voltou e teve essa... Então, existe essa sensibilidade. Eu acho que o animal, ele tem essa chance de fazer a transformação. O Rainbow realmente transformou a minha vida.
em um momento muito difícil. E do mesmo jeito que foi difícil, foi cômico. Porque assim quando eu estava chorando com ele no hospital, eu ria de ver, gente, eu parei tudo. Sim, eu parava, o celular era assim, babá eletrônica, tá, o Rainbow tá dormindo. Gente, minha filha estava no quarto, ela falava, mamãe, o Rainbow já dormiu? Mamãe, o Rainbow já comeu? Sabe? E essa sensibilidade que ele tem é o que me motivou a mudar. Eu mudei a minha vida por conta desse cavalo, assim. Eu acho que ele mudou a minha... Todo mundo fala assim, é a menina que salvou o cavalo do Mercado Livre. Não. É o cavalo que salvou a menina e que ele apareceu em forma de um cavalo do Mercado Livre. Mas esse é o grande... E é uma linda história que vai virar um documentário e eu quero assistir, porque eu tô apaixonada por essa história. Não, você vai assistir com certeza, você vai conhecer o Rainbow. Quero conhecer o Rainbow. Vai com seus filhos conhecer e a gente vai querer que você tenha esse contato. E é muito legal que você tenha e que você repasse o que você sentiu. Vai ser uma honra para mim. A gente vai adorar. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero fazer um jogo com você. Vamos? Eu vou falar umas frases. Aí você vai falar mesmo sobre isso ou prefiro não comentar? Tá bom, vamos lá. Existe maus tratos dentro do hipismo? Como lida com seus cavalos? Sim. Existe. É um tema polêmico e eu, por muito tempo, acabei me afastando de algumas coisas que você visualizava isso, mas existe. Eu acho que o ser humano ele é cruel com o próprio ser humano e é cruel com o animal. Mas eu acho que o cavalo, quando você faz o hipismo, que é muito polêmico de se falar, porque dependendo de como você assiste, ele agride o animal, ele machuca. Então eu acho que quando você coloca o amor pelos cavalos em primeiro lugar, é saudável. Eu acho que em todos os meios existem pessoas que batem em cachorro, assim como existem pessoas que batem em cavalo. A minha postura foi dar para os meus cavalos, e aí eu fundei o Centro Hípico, junto com o meu sócio, com o Guedes, em que meus cavalos fossem felizes em primeiro lugar. Então eu vi uma vez num filme, isso me marca muito, a pessoa fala assim, eu vou domar um cavalo. Eu não gosto desse termo. Eu vou me permitir. Se ele me permitir montar nele, eu vou montar. E podem ter cavalos que falem não. E eu vou continuar amando eles da forma livre. Luísa Mel é uma aliada? Eu ia falar que eu prefiro não comentar, mas eu vou comentar. Eu acho que... Não, é porque eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu não conheço ela pessoalmente e não tenho um vínculo. E eu acho que as pessoas têm o dom de julgar sem conhecer. Acho que tanto da minha parte em falar, quanto às vezes da parte dela em julgar determinadas atitudes. E eu acho que as pessoas que fazem coisas boas merecem visibilidade. E eu acho que ela faz muitas coisas boas. Só que eu acho que às vezes, para você criticar alguma coisa, você precisa se apropriar muito desse assunto. Tem que conhecer muito bem. Então, houve um caso no hipismo, então eu brinco que o pessoal do hipismo vai me xingar, mas eu acho que é importante, porque assim, ela fez uma crítica errada. Acho que depois ela até se retratou em relação a isso. Então, eu acho que assim, o importante é você entender. Como eu te falei, falar que não existe maus tratos no hipismo, eu estaria sendo hipócrita. Mas também existem bons tratos. Então, assim, eu conversei muito isso. Putz, eu vou falar de um cavalo terapeuta. O que as pessoas vão pensar? Vem conhecer. Conversa, pode até me criticar, porque acho que a crítica está aberta para tudo. Mas vem conhecer. Conhece, entende, e aí você julga. Aí tudo bem. Mas antes de julgar, conhece. Então, assim, eu acho que ela faz um trabalho lindo do que eu vi e acho que ela precisa, em alguns momentos, pesquisar um pouco mais sobre determinado assunto para não expor uma opinião generalizada. Eu acho que assim como existem pessoas que batem em cachorro, existem pessoas que acolhem cachorro e que nem sempre estão na mídia. Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que você saber falar com muita propriedade. Então, eu admiro algumas atitudes e outras que eu não concordo, eu brinco que eu chamaria ela para ter uma conversa. Para bater um papo. Para bater um papo. Seres humanos ou animais? Se você precisasse escolher... Animais. Sempre. Sempre. Né? Sempre. Não tem nem por onde começar. E a sua viagem para a Amazônia? Eu quero saber que rolê foi esse. O rolê errado. Jura? Não, brincadeira. Eu estava numa fase... Todo mundo passa por bad, né? Sempre. Eu acho Quem que eu nunca? Né? Quem nunca? E aquela bad
tardia, né? Morei no Rio, eu tava numa fase perdidaça. E aí eu sei que eu peguei, e uma amiga me falou, Cacá, tô indo pra Amazônia, vamos? E na época eu tinha um patrocínio da Gol. Então eu não ia pagar passagem, eu tava naquela fase que assim, meu pai, você vai morar no Rio, você se vira sozinha. Não. Miojo uns 6 meses. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí ela falou, não, porque uma amiga nossa tem no hotel, você fica com a gente, vamos lá, Cacá, vamos espairecer. Eu falei, não, vamos lá. Peguei minha mochilinha, fui pra Amazônia, vamos pra tribo indígena, rema, jacaré, o barco vira. Aí você fala, tá legal, né, aquela coisa. Fala, meu, o que eu vim fazer? Literalmente programa de índio. Entendi. Né? E aí uma amiga nossa dava com um barco. E ela levava a gente, eu achando aquilo maravilhoso, imagina, você sai, né, e vai pra lá, e vai pra cá, e não sei o quê, e eu... Vamos no restaurante, vamos. Eu não vou ligar pro meu pai para falar que tá tudo bem, eu tava, né? Aí a gente parou para abastecer o barco. A lei da educação, eu falei, gente, imagina, por minha conta, imagina, vocês pagaram a viagem toda. Sabe quanto custa abastecer um barco? Quanto custa abastecer um barco? Olha, eu acho que custou mais do que 5 viagens para a Amazônia. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, desculpa, pode falar palavrão, né? Fudeu, eu vou usar seu cartão, porque eu quis ser educada. Porque quando a pessoa te dá carona há muito tempo, você fala assim, não, a gasolina é por minha conta. Ele falou, Cacá, o que você fez? Eu falei, eu falei que eu ia pôr gasolina. Aonde, Cacá? No barco. Você tá louca? Eu falei, pai, eu estou no caixa. Depois você me tinha aquele cartão de emergência, papai, que salvava a vida. Bom, né? Cheguei, foi a viagem mais cara da minha vida. Entendi. E escuta aqui, eu vou te fazer um jogo, agora um outro. Tá bom, tá? Vamos lá. Eu vou falar uma frase e você vai falar a primeira coisa que vier na sua mente. Tá. Animal que me deixou saudades. Urco. Foi o que você levou. Foi o que ficou nos Estados Unidos. Ser mãe é? Ser inteira. Me assusto quando penso em? Perder. Se minha vida fosse um filme, seria? A história sem fim. Meu crush famoso dos sonhos é? Júnior. Gente, olha, eu dei à luz. Uma semana de cesárea, show Sandy Júnior. Eu fui. Mentira. Falei, o quê? Com os pontos da cesárea, eu fui. Eu ia perder o show, não ia. Fui um show de Sandy Júnior. Eu era fã assídua. Eu era de carteirinha. De carteirinha. Rolê que deu errado. Putz, são tantos. Nossa, tem muito rolê que deu errado. Eu brinco que eu tenho uma carteirinha da FUNAI. Porque eu só levo a galera pra... Não, o rolê que deu errado. Teve uma vez que a gente foi... Não foi errado, mas foi cômico. Eu fui pra viajar, fui assistir as Olimpíadas do Rio. E eu fui com uns amigos, não sei o quê. Bom, fomos de ônibus, aquele perrengue chique, não sei o quê. Uma amiga pra mim falar na volta. Cacá, você quer carona? Eu quero. Óbvio. Óbvio. Então tá, então me encontra no aeroporto. Falei, eu sou a única pessoa que voa de ônibus e volto de jatinho. Mentira, jura? Esse foi o rolê. Mas eu acho que essa foi uma coisa hilária. E teve um rolê muito engraçado que eu fiz com um sócio, que eu não vou citar o nome, mas na época que eu tinha uma produtora. E a gente foi fazer um festival em Roma. E foram os dois, assim, né? Vamos produzir o festival e não sei o quê. Meu pai é um arquiteto que sonhou em ter uma filha perua. Ele fracassou, ele teve uma neta agora perua. Você tem irmãos? Tem um irmão. Playboy, mas não é perua, então... E ele resolveu fazer a minha roupa pro festival de Roma. Eu era um bolo, era tanta coisa que eu não conseguia colocar roupa. E eu cheguei lá, a gente estava produzindo, fazendo a produção. Aí chegava e falava assim, a repórter sumiu. Aí um amigo meu, o Ale, que era meu... Cacá, a repórter sumiu. Aí eu falei, e aí? Sem entrevista? Eu falei, quem? Entrevisto. Achando que eu tava Rodrigo Santoro. Oh my God. Tô eu, parecendo um bolo de noiva não, né? Com meu 1,49 m, aquele homem de 2 metros. Bom, resumo, era eu numa escadica, assim, falando com o Rodrigo Santoro e todo mundo, fala isso, tá, fala aquilo. Então foi uma viagem muito engraçada. Depois a gente foi para Amsterdã, fez toda a viagem e voltamos para o Brasil. Mas foi uma viagem que marcou porque a gente foi
aquele perrengue chique. Perrengue Vamos produzir, vamos produzir, vamos fazer, vamos fazer. Fez acontecer na hora. Fez acontecer na hora. Então, isso Mas esses rolês que faz acontecer na hora que Mas deu eu posso certo, falar, né? é história, né? É história pra contar. a vida, eu acho que é um pouco isso, assim, as grandes rolês errados Né? são os grandes scripts. Exatamente, memórias. O Rainbow foi um rolê errado, comprei um cavalo no Mercado Livre que deu certo, né? Rainbow pra você é? Rainbow pra mim é paz e é superação. Meu ídolo é? Meu ídolo é meu avô. Agora falando um pouco sobre o seu futuro. Você tem esse projeto com o Alê, que é o seu documentário, Sim. que eu já estou muito curiosa. E tem mais algum projeto com o Rainbow? Eu sei que você quer levar ele para os hospitais também. Então, eu prometi pra mim que eu iria continuar competindo. Não sei o que a gente vai saltar, mas isso me faz muito bem. Então, o meu projeto é que o Rainbow não seja apenas um projeto. A história do Rainbow não tem um fim. Ela tem um propósito que vai ser feito, mas as ações que a gente quer fazer com ele, elas não têm fim. Então, eu acho que para o meu futuro é me formar veterinária e poder ajudar os animais, seja quais forem e da forma que eu puder. Eu acho que quando a gente consegue se estar bem consigo, né? E através de um animal que te passou essa segurança, você consegue espalhar o que for necessário. Ai, Cacá, muito obrigada. Obrigada a você. Você é uma querida. Adorei nosso papo. Quero conhecer o Rainbow. Eu que te agradeço muito pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente contar um pouquinho dessa história. Você está super convidada quando você quiser. Ô, Baia G, eu vou levar meus filhos, inclusive, que eles são apaixonados e eu tô louca para conhecer o Rainbow. Não, vamos, quero deixar 2 agradecimentos muito importantes aqui a 2 pessoas que foram responsáveis pela vida do Rainbow, que foi a doutora Sheila Largman, o Guedes, que embarcou comigo e segurou, e a Ana Carolina, que é onde ele está morando hoje, é o Aras Estrela Guia. É uma pessoa que está fazendo eu poder estar aqui com vocês, porque eu tenho certeza absoluta de que ele está bem. Então, acho que a gente tem que agradecer. E que sempre. história linda. E como forma de agradecimento, eu tenho uma lembrancinha para você. Opa, muito obrigada. Eu espero que você goste. Muito Foi obrigada. escolhido com muito carinho para você. Com certeza. Posso abrir? Deve. Foi escolhido a dedo, tá? Posso mostrar? É o Rainbow. É o Rainbow. Eu amei. Muito. Você vai entrevistar o Rainbow um dia. Eu quero entrevistar o Rainbow. Fechado. Eu estive hoje aqui com essa querida Cacá, linda, com uma história emocionante. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e um beijo.